Em quem confiar? No mundo atual, com tantos gurus, coaches, influencers, há muita gente falando o que a gente deveria fazer. O que é certo, o que é errado, aonde está o conhecimento, quais reflexões nós devemos ter antes de entrar em contato com um profissional, com um psicólogo, com um médico. A quem ouvir? Os nossos pais? Esse é o tema do nosso Chá com Prosa hoje. Quem devemos escutar? E aí, pessoal? Quem devemos escutar? É Quem que está, interessante isso, né? Oi? quem que está certo? Difícil, né? Imagina a gente saber isso, né? Eu acho que é bem difícil a gente saber isso, assim, porque para cada coisa eu acho que a gente conversa com um tipo de pessoas, né? Assim, até amigos mesmo, assim, a gente tem amigos para tudo. Mas é muito importante, assim, a gente ver hoje em dia, né, assim, o quanto que eu acho que essa questão da. Estava pensando outro dia, a coisa da qualificação médica e tudo mais. Se a gente para pensar mesmo, ninguém, assim, no dia a dia fica conferindo muito. Ah, esse médico aqui, será que ele é um médico mesmo ou não é, né? Será que ele, enfim, será que esse CRM aqui está realmente cadastrado lá ou essa é a formação? É muito raro, assim, a gente observar essas coisas, né? Então, a gente acaba indo muito, sendo muito levado pela boa fé mesmo, que a gente confia que aquele profissional seja um profissional qualificado e pelas redes sociais, eu acho, pela internet, né? Assim, se você vê ali, hoje em dia eu vejo que tem muita influência disso. As pessoas medem a qualidade, assim, pelo número de seguidores, enfim. E aí acaba que, às vezes, a pessoa fica vendida, né? A algum profissional que não tem, às vezes, tanta qualificação para fazer o que ele está se propondo a fazer. Né? Então, eu acho que um dos grandes riscos é esse, assim, né? Da gente não saber muito bem qual o nível de evidência que tem, né? Para determinados tratamentos, se aquela pessoa é regida ou não por algum tipo de conselho, se o que ela está oferecendo faz algum sentido ou não, né? Então, eu acho que são algumas perguntas aqui para a gente trazer para esse tipo de debate, né? E aqui você trouxe, né, Vivian, só a questão médica, né? Mas tem em qual terapeuta, né? Será que ir num psicólogo? Será que ir num terapeuta? Será que ir num terapeuta holístico? Também tem, tipo, como viver, como cuidar das suas finanças, tem tudo isso, né? Quem que eu vou escutar ao fazer atividade física, né? Eu faço atividade física desde sempre, e aí tem aquela pessoa que nunca fez um curso, mas por ter feito e ter conseguido alguns resultados, a pessoa ela se autoproclama melhor professor do que os professores. Isso é extremamente comum, né? Extremamente comum. Ou mesmo se a gente for para a pergunta em quem podemos confiar, né, Marcelo, que você colocou, me veio até de... Você leva o carro na oficina, né? O cara pode falar de tudo lá que eu não vou entender exatamente. Ou leva a geladeira para um técnico ver, né? Qualquer coisa. Como que a gente pode confiar de fato, né, numa pessoa? Como a gente faz as escolhas, né? Não, e tem uma outra coisa ainda, né? Mais assustador ainda, Sussu. Confiar na sua mãe e no seu pai? Uai, Depende do que, né? Para quê? Né? exatamente, né? E muitas vezes nossos pais, eles se relacionam com os filhos em cima dos, como se fossem os detentores do saber supremo e da força suprema, sabe? Eu sei tudo e você tem que me escutar, né? Isso também pode ser muito perigoso e causar muito dano e muita dor. Que ordem é essa, né? A psicanálise não existiria, né, se os pais não fossem problemáticos, se a gente não fosse pensar por aí. Mas eu acho que é um ponto muito interessante tudo isso, né? Como confiar em alguém. Eu acho que em geral a gente acaba escolhendo profissionais por indicação, por alguém que já passou, né? Pelo profissional. Ah, uma pessoa muito conhecida, muito íntima.
muito próxima e quem eu confio, que eu conheço e confio, confia nessa pessoa. Então eu vou confiar nessa pessoa. Já que eu confio nessa e essa confia naquela, então eu confio naquela também. Então acho que vai muito por aí, muitas vezes. Mas nem sempre a gente tem em quem alguém para indicar alguma coisa. Eu acho que às vezes também a motivação de procurar alguma ajuda, ela vem muito do seu sonho, né? Do que você tá, ou do sonho, ou de uma necessidade, né? De um sofrimento grande, assim, do que você está realmente precisando agora. Então, dependendo do que você está vivendo, né? A gente vê aí pessoas a se submeterem a qualquer tipo de coisa, né? Assim, então, isso que eu acho que é lamentável, né? Porque as pessoas elas se aproveitam de um momento de vulnerabilidade, às vezes, para vender qualquer tipo de coisa, né? Então, para tirar vantagem de alguma maneira. E eu acho, né? Acho que a gente pode partir do seguinte ponto, né? Todo mundo tende a usar o seu próprio modelo como um modelo correto, né? Eu acho que a gente pode partir daqui, né? Não necessariamente quando a gente vê alguém, sei lá, um líder religioso, por exemplo, porque ao nosso olhar parece que está passando por cima, né? Tá querendo objetivar ganho, ou um coach, ou um seja lá o que for. Muitas vezes ele está usando o modelo dele, né? Recentemente teve aí né, um grande rebuliço na internet, né, com a postagem do Thiago Negro, que ele pega e fala assim: nenhuma pobreza vai se manter com alguém que trabalha 14 horas por dia. Sabe, poxa, peraí, isso aqui tá. Talvez um dia ele tenha trabalhado 6, começou a trabalhar 14, ficou rico. Poxa, isso aqui funciona. Mas é uma distância, né, de outras realidades. Né? Infelizmente, ele também sofreu aí muito ataque virtual, porque ele, num dos modelos de como juntar dinheiro, ele falou que ele separou para o mercado do mês R$ 300. Poxa, como assim uma família vai sobreviver? Não, como uma pessoa vai sobreviver com R$ 300 por mês de compra do supermercado? Né? Então, eu acho que isso aqui é o mais comum. As pessoas tendem a usar o seu próprio modelo como modelo correto de vida. Então, a minha religião, o jeito de criar, o jeito de me relacionar com o mundo. Então, aqui acho que é um grande ponto, né? Porque saindo dessa edificação individual do ser humano, a gente consegue chegar no profissional, a gente consegue chegar em outros olhares. Né? Então, a gente tende a olhar o modelo pessoal como uma referência, né, de conduta para o mundo. E aqui a gente esquece que existem outros mundos e esquece que o mundo mudou também. Recentemente eu escutei de uma paciente, não, porque, como que ela falou? Para mim, o relacionamento, eu não casei para se separar. E isso era um olhar, né, corrente, normal e etc. Mas será que o mundo continua em cima de algumas verdades, de alguns olhares? Não, o mundo está mudando. Então, por exemplo, quando eu era pequeno, pais não se separavam. Hoje eu acho que é mais difícil o filho ter o pai, né, os dois pais na escolinha, né? Então o mundo mudou, né? Aqui eu não estou entrando na questão de certo e errado, se deve ou não, mas há uma corrente, um olhar, né? A gente vive mais, tem muitos estímulos e por aí vai, né? Então acho que o primeiro ponto é as pessoas tendem a advogar na direção daquilo que deu certo para elas. Isso tende a estar bem errado. Um grande problema que eu vejo disso, que nem é só ela se guiar, né, Marcelo, mas ela tende a julgar os outros com base nesse olhar também. E aí é um problema. Esses dias eu estava num aniversário, né? E aí um pessoal que eu não conhecia direito, assim, conhecia só a aniversariante, né? E aí tinha lá uma mulher lá, fiquei conversando com ela. E aí as duas têm duas filhas médicas, né? Então, assim, que teoricamente, né, estão envolvidas em uma prática mais baseada em evidência, né? E aí ela falando assim, a gente conversando sobre que o marido tem uma condição cardíaca genética, então as filhas vão ter que fazer o exame para ver se tem, e caso elas queiram ter filhos, talvez tenha que ser por fertilização in vitro para fazer a biópsia. E aí ela virou e falou assim, mas eu acho tão esquisito isso, né, de você fazer vários embriões e descartar alguns.
não dá para deixar só na mão de Deus, né? Aí, mas ela falou com um tom de julgamento, assim, né? Aí eu falei assim, mas você acha que talvez é mais justo submeter uma pessoa a uma condição cardíaca, a uma vida com condição cardíaca, do que, né? Você não acha que até isso pode ser um sinal de Deus, né? Assim, a gente ter já hoje evidência científica suficiente para conseguir oferecer uma vida melhor para as pessoas, que eu acho que tem a questão do livre-arbítrio, né? Mas o quanto que você pode saber de algumas coisas e fazer escolha com base nisso. Porque é quase como falar assim, então eu vou pular de paraquedas e Deus vai me salvar, né? Assim, eu acho que a pessoa pode ter a fé ou a coisa dela, mas né, é muito interessante isso, porque ela estava falando com um olhar, um tom de julgamento mesmo. Eu falei, gente, né, você fica pensando nas filhas dessa mulher que, se precisarem disso, ao invés de encontrar acolhimento, elas vão encontrar julgamento, né? Assim, então, eu acho que é muito interessante isso, o quanto que às vezes a gente julga o outro, isso pode gerar um grande problema, né? Assim, porque, né? Não, se for pensar em trauma psicológico, né, Viviane? Muitos traumas eles vêm desse tipo de fala. Quem faz isso não vai ser ninguém, o futuro não sei o quê, que são, né, dogmas passados para a criança, e isso fica ali martelando na cabeça, né? Eu tenho uma história que eu acho muito interessante. O meu tio, quando ele tinha 19, 20 anos, que ele era tatuado, nos anos 80, ele foi expulso de um ônibus porque tinha uma tatuagem. O motorista não deixou ele entrar, na verdade, no ônibus porque ele estava com uma tatuagem. Então, naquela época, quem usava uma tatuagem era alguém que não ia ser, né, ninguém na vida. E isso vai, né, vai tendo olhares muito rígidos sobre, né, o que é certo, o que é errado, e as pessoas vão advogando em cima disso, né? Então, uma criança pode morrer em cima disso, sabe? E aí, tipo, mas ué, então não precisa tomar antibiótico também, porque, né, deixa na mão da vida que ela resolve. Eu acho que esse é um ponto bem interessante, né? Assim, e eu acho que um outro ponto dessa questão das escolhas, né? O que direciona muito as escolhas, acho que tem muito isso que você estava falando, né? Da visão de cada um, mas uma tentativa de resolução muito rápida das coisas que são processos de vida, né? Que, assim, se a gente pensa na maioria das doenças crônicas ou de problemas que as pessoas têm, transtornos psicológicos e tudo, é uma coisa que foi um processo para aquilo desenvolver, né? Então, é uma mudança de hábito que requer um acompanhamento paciente, né? Bem qualificado. Então, às vezes, essa vontade de resolver essas promessas milagrosas que a gente vê fazem com que a pessoa se submeta a coisas que não vão ser sustentáveis, né? Então, assim, outro dia eu estava vendo uma pessoa que eu conheço fazendo um processo de desafio de 21 dias de emagrecimento, né? E assim, eu fui olhar até que a dieta era bem interessante, não era nada super restritivo, né? Tinha muitas coisas interessantes assim. Só que aí eu perguntei, como é que é a manutenção disso, né? Assim, tem algum projeto de manutenção, né? Porque também, assim, é fácil você perder uma pessoa que está obesa, perder 10 quilos ali nesses 21 dias e depois, né? Então eu acho que é isso, sabe? O quanto que a gente está realmente com paciência, né? E o quanto que a nossa sociedade hoje valoriza essas mudanças que são processuais, né? De uma maneira sistemática, porque é isso que eu acho que é o mais difícil, assim, né? E é normal, né? Que a pessoa que está sofrendo, ela quer uma resposta rápida, mas acho que a nossa responsabilidade como profissional, acho que também é trazer isso à consciência, né? A reflexão. Sim, acho que tem um lado que eu vou trazer a palavra vulnerabilidade, né? A gente reconhecer nossas condições muitas vezes vulneráveis. E nessa vulnerabilidade a gente busca um alívio, busca um recurso salvador e a gente entra em contato com afirmações salvadoras, né? E posturas salvadoras. E eu diria que esse encontro dá um match, né? Dá assim, é isso. Daí a gente se agarra a isso e acaba, às vezes, entrando numa armadilha. Né?
e entrando em relações às vezes até abusivas. Então, e eu acho que os estímulos digitais hoje em dia, os meios de comunicação, acho que até facilitam isso, né? Até hoje em dia os meios de compra de produtos, de serviços, eu acho que está tudo tão acelerado, como a Vivian falou, né? E os processos também todos tão acelerados, que contradiz, parece, a natureza de muitos processos pessoais naturais nossos, psíquicos e biológicos mesmo. Né? São processos de vida, como a Vivian falou. Então acho que estamos vivendo um momento histórico da humanidade, de fato, cheio de armadilhas para a humanidade, de todos os lados. Queremos sobreviver e vender nossos produtos e queremos salvação dos nossos problemas e dos nossos dilemas, das nossas ansiedades. Né? Sabe, eu acho que é sempre legal olhar a questão evolucionária, né? Como o Susumu pontuou no começo e agora, a gente tende a ir ou por recomendação ou aonde está todo mundo indo. Porque isso é uma questão de segurança, né? Tem estudos que mostram isso. Então, se tiver dois pratos, um tem muita comida e o outro tem menos comida, o ser humano tende a pegar o que tem menos comida. Né? A gente, né, se você num restaurante, por exemplo, se uma pessoa parar, a chance de outras pessoas pararem é enorme, né? Então há uma comoção, né, um direcionamento social muito, muito, muito forte. O problema é que, usando essa ideia que temos dessa necessidade, como o ser humano se protege, e as redes sociais, aqui a gente tem um grande problema hoje em dia. Porque se a pessoa ela se veste de acordo com aquilo que eu acho que um determinado profissional conhecido se vestiria, eu tendo a confiar nela. Né? Se ela tem muitas pessoas seguindo ela, opa, essa pessoa deve ser boa. E no Brasil acontece um fenômeno muito interessante. Então, por exemplo, no Brasil, a gente não pensa muito em conhecimento, a gente pensa em expressão social, um pouco mais forte. Então, por exemplo, qualquer pessoa que tem aí um nível maior de educação, quando ela escuta, né, a palavra uma pesquisa diz tal coisa, ela tende a ter um crivo, né, questionando a própria pesquisa. Pô, mas quem que fez essa pesquisa? Em qual revista foi publicado? Sabe, tem pares, né? Já aconteceu em outros lugares, porque, poxa, pode ser de tudo. Só que nós, na sociedade brasileira, a gente não pensa muito por aí. E a prova disso é que basta alguém começar a ser um ator famoso, um jogador de futebol famoso, que ele vira um padrão de olhar para a vida. Então, às vezes, a pessoa não tem conhecimento de nada, sabe, não estudou a fundo nada, né? Não estou falando, claro, tem pessoas muito sábias em todas as áreas, mas a gente acaba tendo essa pessoa como uma referência de vida. E hoje as redes sociais é muito isso. A gente pode olhar quase todos os coaches e etc. O pessoal aluga uma casa cara, aluga um carro caro, veste determinada coisa e se coloca como uma autoridade diferente daquilo. E a gente tende a comprar, né? Esses dias mesmo, um amigo meu, ele pegou e falou, poxa, tem muita gente ruim no mercado que não sabe se vender, né? Não, melhor, tem muita gente ruim no mercado que é ótimo para se vender e tem pessoas muito boas que não conseguem se vender, né? Com as redes sociais sempre foi assim, mas as redes sociais potencializou demais, demais. Certa vez foi muito interessante, me convidaram para fazer uma palestra num outro estado. E quando alguém entra em contato com a gente não sabe quem é a pessoa, né? Aí a pessoa, ela veio me procurar, falou que era isso, aquilo e etc. Você entrava nas redes sociais dela, sabe? Roupa, isso e aquilo, né? Sempre muito bem relacionado, né? Parece nessa empresa, naquela empresa. E quando eu cheguei lá, nossa, não era nada daquilo. Nada. Sabe? Tipo, não tinha aquela força profissional. Tanto que eu cheguei para ela e falei assim: olha, convida quem você quiser de graça e etc. Vamos fazer isso acontecer, porque aquilo que ela vendia estava muito distante do que realmente era.
sabe? Então isso mostra um ponto muito, muito forte aqui, né? Que a gente tende a comprar nas redes sociais pela imagem. E não só nas redes sociais, né? Assim, eu acho que aqui a gente entra em outro lugar, mas esses dias eu fui banca de um mestrado, né? E tinha, enfim, o tema estudado tinha a ver com racismo e tudo. E aí um dos professores era até o Renato Nogueira, né? Bem conhecido nas redes, professor de filosofia. E ele estava contando um exemplo de um estudo, né? Que foi chamada uma mulher negra pernambucana e um cara branco francês. E eles iam ser avaliados num programa de gastronomia, né, por outros chefes e tudo mais. E, obviamente, o cara branco, o francês, foi muito melhor avaliado do que a mulher negra pernambucana. E aí, só que a pesquisa era o seguinte: os dois eram atores, os dois falaram exatamente a mesma coisa, só que nenhum dos dois era chefe, né? E a mulher negra pernambucana foi pior avaliada, então. E aí ele estava colocando essa questão da desconfiança, né? Assim, o que a imagem dessa pessoa passa, né? Que é uma desconfiança com relação ao seu saber e tudo, pela, enfim, pela sua aparência, né? Então, isso também conta, né? Assim, é isso que você está falando, né, Marcelo? São coisas que a gente que estão tão arraigadas que as pessoas não se dão conta, né? Então, teve ele contando, né, o caso de um outro encontro de magistrados que teve, e aí, enfim, foram todos os juízes e tal, e aí uma juíza, que era negra, eles pediram a carteirinha dela, né? E dos outros, tipo, brancos, passando, porque não é esperado, né, digamos assim, que uma pessoa, uma mulher negra, passe aquele lugar de magistratura, né? Então é muito interessante, eu acho que são várias coisas que fazem com que a gente escolha, né? Então eu acho que isso é importante quando a gente pensa em ter consciência dessas coisas que a gente talvez não perceba no automático, né? É importante para ver como a gente faz as nossas escolhas, né? De que tipo de profissional, em quem que eu vou confiar. Às vezes é uma pessoa que está super bem vestida, que fala super bem, mas que no fundo não tem tanto conteúdo, né? Assim, eu não tenho nada contra os coaches, né? Digamos assim, mas eu acho que algumas questões psicológicas não são para serem tratadas por coaches, né? Então, eles são ótimos para desenvolvimento de habilidades, coisas para atingir algum objetivo específico, né? Mas tem muita gente, eu acho que até por essa questão de uma solução rápida, às vezes chega para mim e pergunta, em quantas sessões eu vou precisar? Eu falei assim, não, é o primeiro dia que eu estou te vendo, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu não posso te garantir isso. Não tem como eu te garantir. Outro dia, uma paciente minha falou comigo, né, que ela tem um problema de sono também, mas esse é um dos problemas. Que o neurologista que acompanha ela no sono falou com ela assim: não, sai desse negócio de psicólogo, você fica pagando lá para falar do problema do seu avô, né? Assim, ela nem sabe. E a mulher, né, enfim, tinha síndrome do pânico, não saía de casa, já consegue sair. Eu achei assim, né, tão antiético, né? Então, eu acho que é muito importante, assim, a gente não entrar no saber do outro, mas também ter um processo de respeitar, né, cada tipo de saber, assim. Acho que. Só que é isso, a gente fica sendo sem saber. Imagina uma paciente que escuta isso de um médico, né? Ela fica sem saber que tipo de coisa que eu preciso Não, e procurar, você né? sabe que isso é perigosíssimo, né, Vivian? É um desfavor uma pessoa fazer isso e uma completa ignorância de outra área que não seja a sua. Eu tenho um caso também muito triste que um médico, claro, tem médicos incríveis, todos nós conhecemos médicos magníficos, sou fã de alguns, mas um paciente para mim chegou e falou assim, não, eu tenho depressão e isso é um problema genético meu e eu vou ter para sempre. Isso é um desfavor, sabe? Isso é afetar a vida de alguém de uma maneira muito irresponsável, sabe? E em cima de uma ignorância muito grande, porque não é assim, né? Claro que nós sabemos que depois de ter várias crises, a chance de você ter 3, 4, 5, mas isso não quer dizer que não há um tratamento, e tratamento muito eficiente. Mas quando alguém escuta isso, isso vira verdade, porque uma autoridade falou, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente está levantando aqui é, no mínimo, a gente precisa pôr em dúvida, com os pés no chão,
e conhecer mais pessoas, mais olhares, mais vozes, né? E seja lá quem for, médico, psicólogo, coach, líder religioso, seja lá o que for, né? Porque no mínimo a gente vai começar a ter uma mente um pouco mais ampla. Porque tem um fenômeno também, já que a gente estava falando desses fenômenos que nos ajudam a ser enganados, que é assim, às vezes a pessoa ela é muito famosa num tipo de saber e a gente acaba acreditando que todo o resto há sabedoria ali também. E não. Vocês já ouviram falar da síndrome do Nobel? Não. Não? Depois vocês colocam no Google aí, convido quem está ouvindo a gente, joga aí Síndrome do Nobel, que são pessoas que ganharam o prêmio Nobel, né? Então, poxa, são pessoas muito acima da média em determinado tipo de conhecimento, mas que ao mesmo tempo acreditavam em coisas bizarras e advogavam em relação às coisas bizarras. Por exemplo, a Terra é plana, sabe? Coisas assim muito, muito, muito fora. Então mostra que a pessoa ela pode ter um nível de conhecimento muito grande numa área e ser um completo estúpido em outra área. Né? O próprio fenômeno do Dunning-Kruger é bem isso. Né? A gente tende a olhar aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito, e muitas vezes de uma maneira muito simplista. Né? Quanto menos conhecimento eu tenho sobre uma área, mais fácil eu acho que é. Você sabe que eu tinha um familiar que assistia luta de UFC, sabe, de vale tudo, e falava assim, tudo bundão, ó. Se eu vou lá, eu bato em todos esses caras aí. Sabe, tipo, tá bom, né? Vai lá. Sabe? Vai lá que eu quero ver, né? Então é muito interessante isso. Mas por quê? Porque talvez um dia tenha sido bom de briga de rua, comigo não tem essa, né? Então, se a gente juntar todos esses fenômenos, mostra como é fácil a gente cair na voz de alguém, principalmente na rede social, em cima daquilo que parece. Acho que bacana a gente reconhecer o nosso lugar de fala, né? No nosso contexto social, no nosso contexto profissional, na nossa bagagem, né, de experiência de vida. E quando a gente ouve alguém, a gente reconhece, não só pegar a embalagem, né, isso que chega, mas reconhecer o lugar de fala de cada pessoa também, né, os interesses por trás dessa fala também. Né. Acho que isso dá um resguardo, assim. E não ser capturado imediatamente, né? Instantaneamente e seduzido por isso. Me veio muito, acho que puxando um pouco para nossa sardinha aqui, vamos dizer assim, no nosso lugar de fala. O Chá com Prosa by CPM, by Centro de Promoção de Mindfulness, né? Eu lembrei do nosso processo que a gente oferece na formação de profissionais, né? E daí a questão que vem é como que a gente entende que seja um bom profissional de mindfulness, por exemplo, né? Como que a gente vai confiar num profissional que oferece mindfulness? Eu sinto que é interessante que eu lembrei disso, porque porque no processo de formar um profissional de mindfulness, eu sinto que um grande desafio, e a gente bate isso em todo momento da formação, que é a prática pessoal, né? Que é o mergulho pessoal, é a experiência pessoal direta com os exercícios, com a compreensão visceral do mergulho na prática meditativa. Né? Então, por quê? Porque a partir dessa experiência direta, há a expressão de uma verdade, né? Então, quando a gente se depara com qualquer profissional de qualquer área, talvez se a gente ouvir e se atentar, a gente consegue sentir uma verdade sendo expressa, né? Sentir um lugar de sinceridade, de singularidade até, de sinceridade, no sentido de expressão muito autêntica daquela pessoa. Ela está falando ela mesma. É ela sendo ela, não é ela sendo um ator, atriz, né? Que acho que a Bíblia falou do chefe aí na cozinha.
Será que eu estou atuando ou será que a pessoa está sendo ela mesma? Né? E um outro elemento que eu acho muito singular do nosso processo quando a gente forma as pessoas é uma compreensão, eu diria, filosófica, histórica, conceitual, que existe uma horizontalidade na relação, né? Então, não existe exatamente uma postura do profissional querendo ser e se mostrar superior a qualquer outro ser humano, mas sim é um convite de ser humano para ser humano, né? Eu acho que essa postura é muito realista, né? Porque ninguém é mais humano do que uma outra pessoa, né? Todos somos seres humanos. É claro que somos detentores de saberes e camadas de saberes diferentes. E tenho certeza que muitos profissionais que vieram antes da gente abriram caminhos assim e, e facilitaram o nosso processo de aprendizado e facilitam o nosso caminhar, né? São como guias, né? São como mentores, guias, mestres. Eu sinto que caminhar e fazer algumas passadas em nosso caminho nos mesmos lugares que outras pessoas fizeram facilita. Mas chega um momento que de fato a gente vai sentindo o que é daí autêntico para a gente mesmo, né? Será que isso de fato faz sentido? E de repente um profissional que em algum momento da minha vida estava fazendo muito sentido e eu aprecio e reverencio muito e aprecio demais o nível de sabedoria, em um dado momento pode não fazer sentido mais. Então é muito temporal também, não é algo absolutamente concreto e decretado, né? Eu sinto que a cada momento da nossa vida, cada ser humano pode ter e desenvolver essa capacidade de se voltar para si e perceber a cada profissional ou pessoa que a gente se relaciona, o quanto faz sentido esse encontro e o quanto esse encontro está contribuindo ou deixou de contribuir para mim, né? Eu acho que vai muito de um processo pessoal e é um processo de vida. Viver e fazer o próprio caminho. Acho que a definição até da identificação mesmo das nossas próprias necessidades ao procurar a ajuda de alguém é algo importante, né, Sussumo, nesse sentido aí do que você está falando. Porque às vezes é isso, né? É um desespero tão grande, assim, por ter algum tipo de ajuda que a gente nem sabe o que é que eu realmente estou buscando, estou precisando, né? Eu acho que isso é bem importante, porque assim, se eu sei o que eu preciso agora, o que eu gostaria, aí eu posso talvez escolher um pouco mais que tipo de profissional que eu acho que pode me ajudar, né? E não quer dizer que só isso já vai bastar, né? Mas assim, aí eu posso ver. Então, será que eu conheço alguém, né, que já fez algum tipo de trabalho com esse profissional? Que outros trabalhos ele fez, né? Será que o que ele mostra aqui, como o Marcelo colocou lá, o que ele mostra nas redes sociais é coerente com o que de fato está acontecendo? Acho que são várias. Fazer uma pesquisa mesmo, né? Eu acho que questionar um pouco. Eu acho que isso é assumir a nossa responsabilidade também nesse processo, né? E perguntar para a pessoa, porque assim, às vezes eu acho que tem uma cultura muito no Brasil, assim, de não poder questionar figuras de autoridade, né? Que a pessoa ela se coloca num lugar de submissão, tô principalmente falando aqui com profissionais de saúde, e ela acha que vai ofender o profissional se ela fizer algum tipo de pergunta, né? Então eu acho que poder perguntar um pouco, assim, isso é nossa responsabilidade, não é que você está questionando, mas perguntar, olha, eu tenho tal necessidade, né? Isso está acontecendo comigo. O que você acha? Como que você acha que você pode me ajudar, né? Quais são os caminhos possíveis? Quais são os danos desse caminho? Quais são os riscos, né?
que isso vai me trazer de benefício? Acho que isso é nossa responsabilidade perguntar e é direito de saber, né? Porque às vezes é aquilo, então a pessoa não tem que embarcar numa jornada com você sem saber o mínimo, né? Então eu acho que é nosso dever também perguntar, né? A gente pode perguntar. Então, acho que um pouco disso também nos ajuda a escolher melhor um profissional, né? Dar uma pesquisada real na qualificação daquele profissional, né? Será que ele tem mesmo algum tipo de formação, né, para o que ele está vendendo, ou é simplesmente um bom vendedor da sua própria imagem, né? Eu acho que isso é bem importante. Assim, enfim, eu acho que são coisas que podem nos ajudar a confiar um pouco melhor, né? Assim, e o que ele pode ou não realmente prometer, né? Porque às vezes são promessas tão irreais, né, que assim, não dá para prometer algumas coisas. Então, eu acho que ter um contrato claro, assim, né, do que você pode pedir ou não. Sabe, eu acho que junto com tudo isso que vocês falaram, acho que a primeira coisa é ampliar. Ampliar mundos, ampliar visões, ampliar a quantidade de profissionais que você conversa, ampliar as pessoas, sabe? Conversar com mais pessoas, ver mais mundos e checar isso que você está procurando nesses outros mundos, né? Então, por exemplo, sei lá, na época do Covid, que estava todo mundo assim, faço, não faço, é isso, é aquilo, da onde vem a informação? Porque, infelizmente, né, pensando nas redes sociais, a gente tem um fenômeno muito perigoso, que são as bolhas. Então, se eu pesquisar uma coisa, vai vir só aquilo para mim, né? E as fake news, que tende a chegar até mim. Então, que tal eu ampliar? Tá, eu não gosto de governo de direita, eu não gosto de governo de esquerda. Vamos ver no restante do mundo o que está acontecendo, né? Vamos pegar, vai, Israel, um governo de ultradireita. O que eles estão fazendo? Mas vê de verdade, não alguém que pegou e contou, sabe? Então, Israel foi o primeiro país a dar a quarta dose, antes de aqui não estava dando nem a segunda, sabe? Então, ampliar. Vai, vamos pegar um país capitalista, igual a Alemanha, igual a Inglaterra, o que está acontecendo? Vamos pegar da direita, vamos pegar da esquerda, ampliar, sabe? Ampliar. Acho que isso serve para tudo. Conversei com um médico, converso com outro, sabe? Converso com alguém de uma área meio similar, por exemplo, sabe? Que eu também acho interessante. Você conversou com um ortopedista, de repente seja legal conversar com um fisioterapeuta, sabe? Porque tem visões, às vezes, um pouco diferentes, né? Conversou com um psiquiatra, conversa com um psicólogo, ou conversou com um psicólogo, conversa com um psiquiatra, sabe? Vamos dar uma ampliada. Muitas vezes tem várias linhas de saberes que trabalham com com o seu problema. Pessoas que passaram por isso, procuram na internet, né? Então é importante ampliar. Então eu acho que aqui a gente precisa de várias coisas, né? Da observação e de tempo, né? Não dá para pegar e já colar e ter isso como verdade, né? É legal a gente ver uma questão sobre integridade, valores dessa pessoa que a gente está entrando em contato, valores humanos. Acho que isso é o mais importante, né? Porque um bom profissional ele não vai ter medo de falar assim, olha, mas se você quiser, vai em outro, veja outros olhares. Ele dificilmente vai ter uma postura muito intransigente, de tipo, fique comigo porque você tem que ficar comigo porque você não vai, sabe? Não vai existir isso, né? Então o histórico, a reputação é algo importante. A questão empática, né? A empatia, a consideração, né? São valores humanos. Acho que tudo isso vai nos ajudando, né? Acho que e também saber das falhas, né? As pessoas tendem a advogar naquilo que elas acreditam, né? Às vezes pessoas muitas vezes tendem a ter um olhar meio simplista sobre as coisas, né? Ou só saber se vender bem. Então, sabendo a falha, sabendo aquilo que a gente procura dentro do ser humano, é algo bastante importante e que nos dá uma certa coerência de comportamento, né? E eu tenho certeza que se o profissional ou o guru, seja lá quem for, vai ter um instinto seu, certo? Um certo gut feeling, sabe? Tipo, mostrando que, opa, peraí, né? Mas eu acho que o principal é entender as falhas humanas, as dificuldades e ampliar. Ampliar eu acho que é o mais importante, né? Eu lembro, e até olhares, né? Tipo, o Brasil entregou a Copa. Lembra aquela Copa do Ronaldo? Sabe? Poxa, mas peraí. Entregar uma Copa, quem é o país? Se fosse assim, um país rico como os Estados Unidos ganhava todas as Copas, eles vão ter mais dinheiro. Mas quem tem mais dinheiro para pagar? Sabe, como que você vai comprar 22 jogadores? Sabe,
né, ampliar um pouco, sabe? Tomar cuidado com aquilo que fala, que a gente pega e que às vezes nos conforta, mas pode ser muito perigoso, né? E só uma questão da criação aqui, pessoal, porque, sabe, você foi criado por uma mãe que foi criado por uma avó no mundo que não existe mais, sabe? A sua mãe teve os valores, né, herdados da sua avó, que vieram da sua bisavó, provavelmente, numa época que a gente morria com 40 anos, sabe? Então é importante a gente parar, respirar, colocar os pés no chão, se pôr em dúvida o outro. A dúvida, isso é uma coisa que eu gosto muito de dizer, né? O pai da sabedoria é o sinal de interrogação, é a dúvida, né? E o pai da tolice tende a ser a exclamação, né? Então acho que isso aqui é um bom parâmetro para a gente. Uhum. Só para colocar um contraponto aqui, né? Que o Marcelo colocou aí que os tempos são outros, né? A vida muda. Em quem confiar, e a gente não falou dos pais, né? Se a gente perguntou alguma coisa para eles e tal. Eu sinto que, e de fato, tem uma relação, principalmente nessa mudança digital, né? A gente não pergunta. É eles que têm que perguntar pra gente tudo, né? Eles dependem da gente. Mas eu sinto que os nossos pais, os nossos avós, têm uma sabedoria enorme que eu sinto que nessa época parece que está mais deixada de lado, assim, né? E só para citar um exemplo, assim, de acho que hábito bacana, né? Não sei se a gente vai já ir encerrando, mas uma sugestão de hábito bacana que para mim, né, tem sido valiosíssima é eu ouvir histórias dos meus pais e dos meus avós. O quanto eles contarem histórias sobre o que eles viveram, o que eles sentiram, como que eles superaram isso que eles viveram e como que eles estão se sentindo, tem sido de uma riqueza enorme. Pode ter sido num contexto absolutamente diferente do meu, mas é impressionante a quantidade de informação e fichas que caem para mim na minha própria vida. Para mim tem sido impressionante isso. Então, em quem podemos confiar? Acho que uma das fontes de pessoas, de saberes múltiplos, de várias e todas as áreas da nossa vida, são nossos ancestrais. Eu diria muito com, assim, de ouvir as histórias, do que eles viveram e como eles se sentiram. Para mim é uma fonte enorme disso, que muitas vezes a gente deixa de lado. Que bom, Sussuma. Eu fico feliz de você ter pais incríveis que você pode escutar, né, e se apoiar e beber de toda a fonte de sabedoria deles. Mas nem todos os pais são assim. Nem todos os pais querem conversar. Nem todos os pais são bons exemplos. Tem muito pai muito confuso por aí. Tem muito pai que é bastante opressivo, sabe, autocentrado e por aí vai. Né? Eu acho que sim, né? Tanto que o que eu disse da última vez foi um ampliar. Pegue o olhar de todo mundo e amplie até dos seus pais. Porque eles podem ser as pessoas mais sábias do mundo, mas eles podem ser os mais idiotas do mundo também. Tá no mudo, Sussu. Então pode ser, não precisa ser só dos pais, né? Pode ser dos tios, dos primos, dos mais velhos, dos que viveram histórias antes da gente. E eu acho que um dos pontos desse processo de fazer escolhas é isso, né? É a gente poder se questionar, né? Assim, então,
como o Marcelo estava falando, ampliar, né? O Sussuma colocou, conversar com outras pessoas. Nada precisa ser seguido, né? Assim, mas a gente pode deixar tudo vir e decantar e a gente poder fazer as nossas escolhas, né? A gente tem essa responsabilidade, então acho que é bem importante assim a gente ver como aquilo chega para nós, né? Se eu realmente sei por que que eu estou seguindo esse caminho, qual que é a minha motivação ao seguir esse caminho, é isso que eu quero buscar mesmo, né? Então eu acho que a gente precisa assumir uma responsabilidade ao fazer algumas escolhas, né? Claro que a gente é levado, como a gente colocou aqui muitas vezes, mas essa reflexão precisa ser feita, senão eu vou continuar sendo levado pelo que os outros acham, né? E eu não estou tirando a responsabilidade aqui das pessoas que são levianas, né? Que vendem essas soluções milagrosas. Elas são responsáveis porque elas se aproveitam da nossa vulnerabilidade, né? Mas existe um caminho que é esse da gente se questionar, né? Da gente avaliar o que a gente realmente quer e por que que eu estou fazendo essa escolha, né? Se é uma coisa por impulso ou se é algo que eu realmente estou buscando. Então, acho que a gente precisa assumir também esse lugar de viver o que a gente quer viver, né? Acho que é bem importante isso. Muito bom. Eu acho que só para concluir, eu diria assim, acredite também no que existe dentro de você, né? Na sua própria experiência, não só até razão, de sensação, mas também uma certa intuição, né? Hoje mesmo eu peguei o carro numa que ninguém tinha me indicado. E eu achei excelente o serviço, um preço ótimo. E foi no primeiro contato com o profissional que me recebeu. Eu senti, nesse cara eu posso confiar. Da forma que ele se apresentou, simplesmente na presença dele, né? Então acho que seguir um pouco a intuição e a sensação também, muitas vezes vai bem também. E tem, eu acho que algumas coisas que a gente acabou não mencionando, né? Mas também tem maneiras objetivas, assim, da gente checar algumas informações, né, Sussum? Por exemplo, tem sites hoje que identificam fake news, né? A gente consegue identificar, ou a gente consegue fazer uma pesquisa num Google acadêmico, por exemplo, e ver se aquilo que está sendo oferecido existe realmente alguma pesquisa sobre aquilo ou não, né? Então, acho que é preciso também investigar isso, porque senão, né, a gente pode ser levado pelas nossas percepções, né? Então, acho que é bem importante dar uma pesquisada, especialmente quando a gente estiver falando de serviços de saúde, né? De alguma coisa que a nossa vida, assim, tá em jogo, né? E eu acho que quando a gente pensa no outro, sabe, a gente tem que lembrar que todo ser humano é falho e está aprendendo. Então ele está sujeito a um viés dele mesmo, né, de uma cegueira dele próprio, né, e em cima dessa cegueira ele pode estar sendo bastante sincero. Então a natureza do ser humano tem que ser colocada em questão, né? Somos seres falhos, seres aprendentes, né? Muita gente pega e fala assim, ah, não vou confiar em ninguém. Isso é uma vida muito ruim. É uma vida muito ruim, você ficar o tempo todo desconfiado. Eu diria que você tem que confiar, conhecer a natureza do ser humano. E isso vai te dar segurança para tocar o outro. Então, se eu emprestei dinheiro para alguém, poxa, a pessoa ela tá com um problema financeiro. Eu tenho que saber que a chance dela não me devolver é muito grande, porque basta acontecer qualquer coisa. E às vezes a gente fala assim, eu emprestei, ela não me devolveu e eu fiquei com raiva. Não. Eu tenho que saber da natureza humana e da vida, sabe? Isso serve para tudo, né? Uma pessoa em grande necessidade, em grande. Uma vez eu estava num país que é considerado um país muito, muito, muito pobre, e eu pedi para um taxista me levar para um. Eu estava na estação de trem, queria para a estação de ônibus. Ele me cobrou um valor, coloquei as coisas no carro, ele andou um quarteirão, ele só virou a esquina. E ali eu me senti bastante lesado. Ele podia ter falado, demorou mais tempo para colocar as coisas no carro.
Mas se a gente for pensar por um outro lado também, esse pai, naquele lugar, sem dinheiro, aquele dinheiro que ele cobrou de repente é um bife pro filho, e não sei qual pai não faria isso, sabe? Então, entender um pouco a natureza e a dor humana que faz às vezes as pessoas agirem de maneiras que talvez elas não gostariam se elas tivessem uma outra situação. Né? Então isso tem a ver com mentira, isso tem a ver com tudo, né? Com tudo. Se o ser humano não consegue parar de comer chocolate, mesmo querendo, muitas vezes, imagine outras coisas. Né? Então acho que é importante confiar na vida e no mundo, mas entender a natureza da vida e do mundo. Então, né, eu termino a minha fala aqui de novo falando a importância de ampliar. Às vezes você está conversando com um profissional que você confia muito, mas ele está precisando daquele seu dinheiro. E isso vai afetar um pouco o julgamento dele. Né? Então amplie, converse com outras pessoas. Muito bom. Acho que o complemento dessa fala é que acho que perceber a realidade é sempre parcial, né? Acho que cada um percebe uma parte do elefante, né? Como tem conta. Então a gente vai juntando as partes e vai formando a nossa percepção da nossa realidade para fazer as nossas escolhas. Muito bem. Contemplados. Então é isso, pessoal. Acho que a gente encerra aqui esse nosso encontro, né? Espero que tenha sido útil esse bate-papo. A gente queria ouvir também, né, o que vocês estão achando sobre isso, o que influencia as suas escolhas, e coloca aqui pra gente nos comentários. É muito importante, se você está gostando desse conteúdo, você se inscrever no nosso canal, né? Porque isso faz com que chegue a mais pessoas, né? O nosso conteúdo seja mais relevante, né? Do ponto de vista das plataformas. Então, a gente agradece se você puder também se inscrever e não só curtir o nosso vídeo. Valeu, pessoal. Obrigado. Até. Até! Tchau, tchau.